sem mais delongas, hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Vocês sabem que uma das grandes preocupações nossa é que você possa cada dia mais crescer em sabedoria, que você possa cada dia mais crescer espiritualmente, em santidade, em dedicação à palavra do Senhor. Recentemente eu estava ouvindo uma palavra e aquela palavra ela estava sendo transmitida para muitas pessoas. E de repente alguém que não conhece, alguém que não tem intimidade com a palavra, que não gosta de ler, que não se dedica à leitura, pode até achar que aquilo ali é uma verdade. Mas nós, como cristãos, nós devemos buscar ser como os bereanos, aprender cada dia mais a analisar, a avaliar aquilo que realmente está escrito na Bíblia, o que está escrito, o que foi escrito pelos apóstolos, pelos profetas, e o que foi deixado para nós, para que isso sirva de uma caminhada com Cristo, de crescimento espiritual com Cristo. E hoje nós vamos falar da história de duas crianças gêmeas, cresceram e o Senhor amou muito essas crianças. Inclusive teve uma dessas crianças que o Senhor abraçou para si e fez com ele ali um pacto, e esse jovem, ele se tornou um grande homem de Deus. Então vamos aprender um pouco com esse jovem, e que isso sirva de lição para nós, porque uma coisa é você viver na escuridão, na ignorância, e outra coisa é você poder usufruir daquilo que Deus te deu para te aprender cada dia mais. Talvez você diga: pastor, mas a gente já vem desde criança, já é uma tradição, a gente já conhece dessa maneira, e aí quando fica adulto, fica muito esquisito a gente mudar o nosso pensamento, o nosso paradigma. Mas é verdade, queridos. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, quando eu era criança, eu fazia coisas de criança. Agora que fiquei homem, que me tornei a ser homem, uma estatura de homem, eu faço as coisas de homem. Quando nós éramos criança, o que a mãe dizia? Olha, quando tu fores atravessar a rua, tu pega na mão de uma pessoa adulta e olha para um lado e olha bem para o outro, vê se não vem cá, e aí tu vai, atravessa com ela. Você cresceu, você não precisa mais pegar na mão de uma pessoa adulta. Hoje você é o adulto. Então aquelas coisas ficaram para trás. Hoje são outras coisas. Hoje você abriu a sua mente. Hoje você tem entendimento. Dá para entender. Agora sim, agora eu tenho entendimento. Eu posso fazer dessa maneira. Agora eu aprendi. Quando eu era criança eu não sabia, mas agora eu sou grande. Cresci, a minha cabeça amadureceu e eu vou ter que procurar conhecer as coisas do Senhor. Amém, queridos? E hoje o versículo que nós vamos ler está lá em Gênesis capítulo 28, e vamos ler do versículo 19, 20, 21 e 22. Vamos ler esses 4 versículos para a gente entender um pouquinho sobre essa história. Amém, queridos? Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, ó Deus, por esse momento, pela oportunidade que o Senhor nos proporciona de aprendermos mais e mais de Ti. Ser conosco, Senhor, nessa caminhada. Tira de nós tudo aquilo que não está de acordo com a Tua palavra e coloca essa palavra em nossos corações para que ela venha dar o fruto na estação correta. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar para vocês hoje desse voto de Jacó. Jacó fez um voto com Deus. Ele disse: se o Senhor me der roupas para vestir, pão para comer
e for comigo nessa viagem, me trouxer em segurança para a casa dos meus pais, então o Senhor será o meu Deus, e eu vou te dar a 10ª parte de tudo quanto eu fizer, e vou colocar aqui, vou ungir essa pedra, e isso servirá por sinal entre eu e o meu Deus. Falar um pouquinho de Jacó para vocês. A Bíblia diz que a mãe de Jacó, ela estava grávida quando ela sentiu uma agonia muito perturbadora, e ela orou a Deus, e Deus disse: dentro do teu ventre tem 2 gerações, o mais velho servirá ao mais novo. E ali o anjo do Senhor vai falar com Rebeca e vai dar algumas instruções para ela. Quando Rebeca concebeu ali os gêmeos, nasceu primeiro Esaú, e Jacó vinha segurando no calcanhar de Esaú. A mão dele não se apartou não, nasceu os 2 praticamente juntos. A mão de Jacó não se apartou do calcanhar de Esaú, por isso o nome dele é Jacó. Jacó significa o malandro, o trapaceiro, é coisa mais ou menos parecida, o esperto. Então foi por isso que ele recebeu esse nome de Jacó. E Jacó foi dedicado a cuidar de ovelhas, enquanto que Esaú era um caçador nato. Isaac amava Esaú. Rebeca amava Jacó. E ali, durante a infância, a juventude daqueles gêmeos, Jacó um dia, vendo que Esaú tinha chegado muito cansado, ele preparou um prato de sopa, e Esaú, ao ver aquele prato de sopa, ficou ali transtornado, querendo um prato de sopa. Então Jacó disse: eu só te dou se tu conceder para mim a tua primogenitura, ou seja, o direito de tu ser o filho cabeça, o mais velho. Se tu passar esse direito para mim, eu te dou um prato de sopa de lentilha. Sabe, queridos, às vezes a gente fala algumas coisas e vai levando assim na base da brincadeira, vai levando assim na base do... Eu acho que isso não tem nada a ver, mas as nossas palavras, elas têm poder. Nossas palavras, elas produzem um poder muito grande. Se você souber aplicar bem as suas palavras, elas vão gerar um poder no mundo espiritual muito grande. Portanto, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala alguma bobagem, alguma coisa, porque aquilo vai ter um impacto no mundo espiritual. A partir do momento que Esaú aceita aquele prato de lentilha, Jacó passa a ter direito sobre a primogenitura. E aquilo deixou Esaú muito furioso. Passados-se alguns anos, Jacó quis mais. Ele queria a bênção do pai dele. E ele sabia que a bênção do pai dele ia ser para Isaac, ia ser para Esaú. Isaac já estava muito velho, já não enxergava mais. Então, um certo dia, Jacó foi lá, vestiu as roupas de Esaú, um cara peludo, um cara todo cheio de suor, de caçador, e Jacó foi e convenceu Isaac de que ele era Esaú. E ali pediu a bênção de Isaac, e Isaac abençoou Jacó como se fosse Esaú. Quando Esaú descobre isso, ele pensa: é a segunda vez que esse cara apronta, vou matar esse indivíduo, porque ele já está passando dos limites. Rebeca ouve
aquilo e diz: olha, Jacó, vaza, vai para a casa do teu tio que mora numa distância aí de quilômetros, porque Esaú vai te matar. E Rebeca gostava muito de Jacó. Então Jacó faz ali a mochila dele, prepara ali as roupas, algumas coisas ali e vaza daquele local. Jacó, ele tinha por instinto realmente passar as pessoas para trás. Já estava na índole de Jacó. Ele tinha isso com ele. E ele achava que ele ia conquistar o mundo com essa situação. Porque ele foi muito ousado quando ele fez aquele voto com Deus. Tem gente que acha que ele é o cara, né? O bambambam, ele acha que ele vai conseguir. Então Jacó, ele, no meio do caminho da viagem para a casa do tio dele, chegou a noite, ele colocou uma pedra ali, deitou, fez ela de travesseiro, deitou, e a Bíblia diz que ele teve um sonho. E ele sonhou com uma escada muito grande, onde anjos subiam e desciam. E no topo da escada estava o Senhor. E disse para Jacó, Jacó, esse solo onde tu está dormindo aí, eu vou te dar ele. E ele vai do oriente ao ocidente, do norte ao sul, tudo será teu. E tu vai ser uma grande geração. E tu vai abençoar outras nações que se unirem a você. E Jacó se acordou muito assustado. E disse: verdadeiramente esse local aqui é a casa de Deus. Se acordou assustado. Então ali ele vai pronunciar um voto com Deus. Ele vai dizer para Deus que se o Senhor levar ele em paz até a casa do tio dele, e se o Senhor der pão para comer, roupa para vestir, e trouxer ele em segurança, então ele vai servir a Deus e vai dar o dízimo de tudo quanto ele tiver. Esse foi o voto de Jacó. E recentemente eu vi um cidadão pregando exatamente sobre esse assunto, queridos. Falando para um povo, num local público, sobre esse assunto. E ele falava justamente sobre o voto que Jacó fez, e que se o camarada tivesse fé, assim como Jacó teve fé, ele ia conquistar nações, ele ia conquistar reinos e ele ia ficar muito rico, muito milionário. E a gente observava que as pessoas ali explodiam em alegria, porque o ser humano, ele é assim, ele tende a encontrar a facilidade nas coisas. E a gente observava que as pessoas ali começaram a doar muitas coisas, porque eles esperavam um retorno do Senhor. E eu já vi muitas pessoas falando sobre esse mesmo assunto, o voto de Jacó. Faça a campanha do voto de Jacó, porque você vai se dar bem. E a gente observa que muitas pessoas, elas fazem, realmente, elas participam. Um dia eu tive que conversar com uma pessoa que ele disse: pastor, vamos fazer a campanha do voto de Jacó. E eu tive que ensinar esse camarada. Ele passou uns anos comigo, hoje ele aprendeu como funciona o voto de Jacó. E a gente vai falar isso para vocês aqui, queridos, para vocês também ficarem atentos, porque nós batemos muito nessa questão do falso profeta, do falso apóstolo, do sugador, do pulgão, e a gente precisa aprender. E a Bíblia está aqui para isso. Se você ler a Bíblia, explorar essa Bíblia, comer, esmiuçar ela, tirar as espinhas, e você vai ver, diz, cara, os meus olhos se abriram. Eu pensava que era de um jeito, mas não, é de outro jeito. Ah, mas eu aprendi desde criança que era daquele jeito. Eu também. Desde criança eu aprendi que eu tinha que pegar na mão de alguém para atravessar a rua.
Desde criança eu aprendi que havia Papai Noel no Natal, mas você vai crescendo e você vai descobrindo que essas coisas não funcionam dessa maneira. O Senhor já havia prometido para Jacó, disse: Jacó, a terra onde você está, eu vou te dar essa terra para ti. Eu vou te levar e te trazer de volta em segurança. O Senhor já tinha prometido para Jacó, não precisava mais de Jacó fazer voto nenhum. Deus prometeu para ele. Se você analisar lá no versículo 20, Deus já havia prometido para ele. Lá no versículo 16, 17, você vai encontrar essas promessas do Senhor. Deus já havia prometido, mas Jacó quis ir mais longe. Jacó enganou Esaú, o pai dele, enganou a galera que morava com ele lá, e disse: eu também posso convencer a Deus. E ele disse para o Senhor: eu vou traduzir em outras palavras: se o Senhor me der bons restaurantes, uma grife de primeira, segurança particular, então eu vou pensar em te servir. Olha, eu vou pensar em te servir. Eu não vou te servir, eu vou pensar em te servir. E de tudo que eu fizer, eu vou dar a tua parte. E ele saiu dali convicto de que realmente Deus aceitou o pacto dele. Ele inclusive lançou óleo sobre a pedra. Ele saiu dali muito convicto. Então ele foi para a casa do tio dele. O problema, queridos, é que depois de dias ele caminhando em cima de camelo, na pernada, no nado, ele chegou até a casa do tio dele. O problema é que ele não sabia que o tio dele era mais esperto do que ele. O tio dele era mais nó cego do que ele, dava nó em pingo d'água. Olha o nome do homem: Labão, o arameu. O homem era... Pense, se você juntar a galera que você já achou que é esperto, não chegava nem aos pés de Labão. Labão foi e recebeu Jacó, disse: veja que tu és meu parente mesmo. Labão sacou a parada ali. Quando Jacó encontra Raquel, Raquel vai até o poço buscar água para dar aos animais. Jacó olha de longe, vê uma galera por ali, a turma do sindicato, né? E ele pergunta para um camarada lá do sindicato: escuta, vocês conhecem por aqui Labão, o arameu? Mas quem que não conhece Labão? Olha a filha dele ali, vem trazendo ali os animais para tomar água aí. Então Jacó, ele vai até lá, retira a pedra do poço, ajuda Raquel a dar água aos animais. Depois ele beija Raquel, uma mulher muito formosa, a Bíblia diz que uma mulher muito bonita, e ali, aquele jeitão de malandro e tal, beija aqui e tal, ping-pong na mão, botou a pedra no lugar e tal. Ela leva Jacó até o pai dela, e o pai dela olhou e disse: isso é um malandrão, mas eu vou domar esse caboclo aqui. E disse para Jacó, Jacó, eu tenho aqui um pasto grande, preciso de um cara que me ajude, mas não quero de graça, quero um cara que receba por isso. Não é porque tu é meu sobrinho que eu vou explorar a tua mão de obra. Isso Labão, o artista, falando para Jacó. Então Jacó vai dizer para Labão: não, dinheiro não. Você observa que o papo do malandro sempre é: não, dinheiro eu não. Um dia desse nós encontramos um ali no supermercado, dizendo ele que estava fazendo a graduação dele. Ele disse: olha, dinheiro eu não quero, não te preocupa, basta um Pix. Então o camarada, quando ele é meio malandrão, ele chega nesse papo: ele diz: não, dinheiro eu não quero não, eu só gostaria que você me desse a mão da sua filha Raquel, e aí eu vou trabalhar aqui para você por um período. Labão de 7 anos. 7 anos. Jacó trabalhou 7 anos no sol e no frio, cuidando das ovelhas de Labão.
talvez ele nunca tivesse trabalhado tanto quanto para Labão. Trabalhou muito. E depois de 7 anos ele foi com Labão e disse: agora chegou o dia do casamento, Labão. E Labão entregou a sua filha mais velha. E Jacó pula, diz: não, mas eu fiz um acordo com a nova. Ele disse: não funciona assim não. Aqui primeiro é a mais velha que casa. É besta, rapaz. Primeiro é a mais velha, depois é que é a mais nova. Mas eu vou quebrar teu galho, tu vai trabalhar mais 7 anos para mim. 14, queridos. Eu disse 14 anos. Jacó trabalhando ali como um infeliz. Mas pastor, e o voto que ele tinha feito isso na cabeça dele? Cabeça dele, ele tinha feito um voto que ele ia enricar, que ele ia explodir de dinheiro. Trabalhou ali como um condenado, 14 anos. Aí ele chega com Labão e diz: Labão, cadê a mulher? Ele disse: a mulher está aí. Mas um período ele vai chegar com Labão e diz: Labão, eu já estou contigo há 14 anos, não tenho nada, cara. Estou aqui todo estourado, as mãos estão acabadas, estou ficando velho e eu vou embora. E vou embora e vou levar a mulherada, os meninos. Nesse período ele já tinha tido ali 12 meninos, 12. Bateu um cidadão que a gente conhece aí, 12. Labão disse: não faça uma coisa dessa, você é um camarada que tem sido muito produtivo, seria injusto da minha parte. Eu quero que você diga o que você quer, que a gente vai começar a organizar um negócio. Quanto é que você quer para ser o meu administrador geral? Jacó disse: não, vou propor para ti aí uma sociedade. A partir de hoje, todo o cabrito aí que nascer malhado, preto e branco, todo que nascer pintado, malhado, chamuscado, esse é meu. E o que nascer branco é teu, exceto as cabritas que nasceram totalmente pretas. Fez ali uma confusão danada. Labão disse: eu topo a parada. Ele disse: eu vou começar a contar hoje, passar no meio da fazenda e vou pegar todo malhado e chamuscado. Já pela madrugada, Labão já tirou todo, separou tudo e tocou, escondeu. De manhã estava só o gado branco, tudo branco, nada de chão piscado. Então Jacó foi o primeiro camarada a manipular ali a química para fazer bezerro nascer malhado. Bolou lá o esquema dele e tudo que era malhado e chão piscado ele ia puxando para ele. E com isso cresceu muito a produção de Jacó, muito. A ponto dos outros filhos de Labão dizerem: olha, esse cara aí está crescendo mais do que o papai, chegou aqui sem nada, já levou a menina, está com todo o patrimônio do velho e a gente precisa fazer alguma coisa. A conversa chega até os ouvidos de Jacó e isso já se vão 20 anos, queridos. 20 anos de luta, de peia. Isso é para que o camarada que estava lá na praça pulando, disse: não, vou fazer o voto de Jacó e mês que vem eu vou estar explodindo de grana. 20 anos, mas não era deitado, e nem embaixo de um pé de carvalho, nem no ar-condicionado, era na peia, lá no campo. Imagina o Jacó todo acabado, 20 anos, todo estourado. Talvez ele pensou muitos dias: poxa, eu fiz um voto e Deus parece que não cumpriu a parte dele. Disse para ele que eu queria enricar, que eu queria bons restaurantes, mas a coisa não funcionou. Mas com a galera aí funciona. O cara diz: não, mas pastor, será? O que aconteceu com Jacó? Eu estou no meu propósito. 20 anos. Jacó chama Raquel, Jacó chama Lia, a irmã dela, e diz: olha, eu vou vazar. Prepara os meninos todos, porque se eu ficar aqui eu vou morrer, Labão vai me matar. Eu estou trabalhando como um burro de carga, não estou conseguindo
não estou conseguindo render, a coisa não está funcionando, eu tenho que cair fora. Vocês vão ou não vão? E elas disseram, a gente vai. Eles preparam os meninos, botam em cima do camelo aí, de burro, de cavalo, e vamos cair fora, porque a situação aqui não está fácil. E aí eles pegaram tudo de noite. Jacó disse, pega todos os malhares que eu tenho conquistado, porque foi o meu direito mesmo, vou levar tudo. E Jacó partiu com a mulherada, 12 meninos e um bocado de capanga dele que ele já tinha, e vazou. Depois de 3 dias, Labão volta do campo e chega lá a notícia, olha, Jacó vazou. E está com 3 dias, levou tudo. Levou a mulherada, levou os meninos, levou a parte dele, a tua ele deixou. Labão ficou furioso, subiu em cima ali de uns cavalos, e a Bíblia diz que Labão correu 7 dias para encontrar Jacó, já ia longe. 7 dias, até que Labão encontrou Jacó. Parou, montou o arraial, e ali ele foi ter um papo com Jacó. E ele disse para Jacó, 2 malandros conversando, 2 caras espertos, um mais esperto do que o outro. Labão disse, olha, havia necessidade de tu sair fugido com minhas filhas, como elas se fossem prisioneiras de guerra? Será que havia necessidade de tu trazer todos os meus netos, de não dar a oportunidade de eu me despedir deles? Olha só o que tu trouxe, muitas ovelhas, gados, camelos, cavalos, esse patrimônio é meu. Jacó disse, eu não, Labão. Aí eu conquistei. E aí eles travaram uma discussão muito grande ali. E Labão aponta para ele e diz, e ainda por cima tu roubou os meus ídolos. Labão era uma espécie de cara que mexe com mandinga e tal, faz lá o caqueado da bola, joga o tarô, as cartas e tal. Labão era um mágico, vivia o misticismo ali. E Jacó vai pronunciar a segunda palavra que ele não deveria ter pronunciado. Ele diz, entra no arraial do povo que eu estou com eles, e procura o teu santo, que ele queria uma estátua de um santinho que tinham trazido lá, um santo de barro. Aquele que tu encontrar com esse santo, esse é digno de morte, de morrer, não é digno de viver. Porque nem de idolatria eu gosto, Labão. E a Bíblia diz que Labão entra num arraial e procura no meio de todo mundo, e não consegue encontrar. Mas quem tinha a estátua de barro de Labão era a filha dele, Raquel. E quando Labão entra na cabana de Raquel, ela estava montada no animal e disse, não me toque, porque eu estou nos meus dias e não tenho como descer aqui. Então Labão saiu, invocado da vida, porque talvez a estátua que Raquel levou fosse muito importante para o culto dele. Labão vivia no meio de uma idolatria terrível. E ali eles vão fazer um outro pacto ali, Labão e Jacó. Labão vai dizer para Jacó, diz, olha, tudo bem, tu quer ir embora, vai, está com saudade dos teus parentes, vai, não concordo com a tua atitude, talvez ali foi mais discussão, e vou te dizer uma coisa, ô Jacó, vou colocar essa pedra aqui por testemunha. No dia que tu pisar na bola com as minhas meninas, eu vou atrás de ti. E eu vou te encontrar. E Jacó foi sobre aviso. Jacó foi sobre aviso de Labão. Talvez, queridos, se a história terminasse por aqui, já estava de bom tamanho. Jacó não conseguiu o que ele queria, não conseguiu dobrar o Senhor na conversa dele, viu que era difícil, não era daquele jeito, trabalhar requer suor. O Senhor disse para Adão, se tu quiseres, tu vai comer o teu rosto, Adão,
não tem vida fácil. Jacó descobriu que não havia vida fácil. Não tem esse papo de o pacto de Jacó, o voto de Jacó, não existe isso, querido. Isso existe apenas na cabeça dos que não querem conhecer a palavra de Deus, dos que não conhecem, dos que rejeitam a palavra do Senhor. Mas daqueles que buscam aprender cada dia mais e ter intimidade com Deus, eles jamais vão entrar numa conversa fiada dessa de um homem vaidoso, de um cara que vai extorquir o dinheiro da galera. Jacó aprendeu isso. Não dá para levar Deus na conversa fiada. Então, se a história terminasse por aí, estaria muito bom. Jacó livrou-se de Labão. Esse cara foi um perturbador. Esse era mais esperto do que eu. Graças a Deus me livrei de Labão, agora eu vou seguir minha vida, vou voltar. O problema, queridos, é que a história vai ganhar status de grandes proporções. Jacó lembra que quando ele saiu da casa do pai dele, o irmão dele disse: eu vou te matar, Jacó. Então ele lembrou do irmão dele, disse: cara, agora eu tenho que enfrentar Esaú. Labão já ficou para trás, agora tem Esaú pela frente. Mas Jacó ainda não tinha se convertido. Jacó ainda achava que podia usar a lábia para tentar alguma coisa. Então ele chama alguns homens e diz: olha, eu tenho um irmão que mora nessa terra à frente e esse cara me ameaçou, disse que iria me matar. Eu sei que já se passaram 20 anos, mas não dá para confiar, o caboclo está irado. Eu quero que vocês vão na frente, levem alguns presentes para ele e digam para ele que foi Jacó que mandou o irmão dele, o servo dele. E aí os homens partiram com os presentes que Jacó mandou. Ali distava aproximadamente uns 4 a 5 dias. O problema é que os homens foram num dia e no outro dia os homens voltaram. Jacó disse: ô gente, já desistiram da viagem? Disse: não, meu senhor, o homem já está vindo ao teu encontro. E ele vem com 400 homens. Aí Jacó parou, disse: não, aqui Labão deu para enfrentar, porque mais Esaú com 400 homens, e ali ele vai rachar o seu acampamento, e chama ali de Manaim, dá o nome de Manaim, porque ali ele viu os anjos de Deus. Pegou as mulheres dele e disse: eram 4, passem vocês, e esse outro tanto aqui vai por outro caminho, vamos nos separar por aqui, porque Esaú está vindo aí. E despediu uma turma, despediu a outra e ficou do outro lado do Jaboque, do riacho. E ali ele para e vai ter um encontro com Deus. A Bíblia diz que apareceu um homem naquela noite e lutou com Jacó, e Jacó lutou com ele a noite toda, queridos, toda. Vocês já conhecem a história. Jacó luta com ele até a madrugada, quando esse homem tira da espada e fere a coxa de Jacó com a espada. E disse, o anjo diz para ele: eu preciso ir, Jacó. Já está amanhecendo o dia. Jacó disse: eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Jacó sabia que ele estava lutando com algo maior do que ele. Então o anjo pergunta para ele: como é o teu nome? E ele vai dizer: Jacó. Em outras palavras, ele vai dizer: eu sou um malandro, o trapaceiro, o ludibriador. E aqui a gente vai começar a imaginar um papo com o Jacó, entre o anjo e Jacó. O anjo vai questionar Jacó: isso é nome que tu apresente para mim? Esse nome, tu acha que ele é digno de respeito, Jacó? Ouvir uma palavra dessa, tu acha que dá para uma pessoa ter um nome desse? Isso é uma indecência. Jacó não dá
para te servir a Deus e continuar dessa maneira, Jacó. Ou tu muda a chave da tua vida, ou não dá para te receber bênção alguma. Mas ele viu ali um Jacó diferente. Não era mais Jacó, o cara que tentou levar Deus na conversa fiada. Era Jacó que tinha lutado a noite toda com Deus. Não foi aquele cara que dormiu, disse, eu estou com sono, não vai dar para orar, eu acho que eu vou dormir, liguai. Ou então ele bota o joelho ali, já um pouquinho, e diz, está doendo, eu vou. Não, Jacó lutou mesmo a noite toda com Deus. E pela manhã o anjo vai, toca, fere ele e diz, a partir de hoje, o teu nome não mais será Jacó, será Israel. Tu serás pai de uma grande nação. E o Senhor vai abençoar a todos aqueles que te abençoarem, e os que não te abençoarem serão malditos. E essa terra que tu está vendo toda vai ser tua. E ele largou Jacó, e Jacó saiu de lá todo lascado, todo quebrado, capengando da perna. E a cabeça dele só via Esaú, com 400 homens. Então ele vai, atravessa o Jaboque, encontra o povo dele, e ele passa na frente de todo o povo que ia com ele, e quando ele olha, ele enxerga Jacó, enxerga Esaú, e ele vai à frente, se ajoelha na terra, e reverencia Esaú 7 vezes, a Bíblia diz, 7 vezes. Esaú corre ao encontro dele, abraça ele, beija ele, e eles choram profundamente ali. E a Bíblia diz que Esaú pergunta para Jacó, diz, quem são esses que vêm contigo? E Jacó vai dizer, esses, meu senhor, olha, agora é meu senhor, não é mais o Esaú. Esses, meu senhor, são os servos que o meu Deus tem entregado ao teu servo, Jacó. Olha a conversão do homem, como é que funciona, queridos? Funciona assim. Não era mais eu sou o cara, não. Acabou, Jacó já ficou lá para trás. Ali já era um novo homem, já era Israel. Esses são os servos que o meu Senhor tem dado ao teu servo. E essas são as mulheres que o teu servo Jacó tem recebido do Senhor. Então Esaú vê que realmente Jacó tinha se convertido. Não era mais aquele Jacó trapaceiro. Não era mais aquele Jacó que achava que podia levar Deus na conversa fiada. E aí, queridos, quando você aprende que não dá para levar Deus na conversa fiada, que não dá para comprar o favor de Deus com dinheiro, com papo furado, aí você vai dizer, cresci na fé. Deus tem me dado graças e estou crescendo. Estou aprendendo com Ele que não funciona assim. E Jacó foi um homem muito abençoado com Deus. Não me perguntem se ele cumpriu lá o que ele falou para Deus. Ele disse, eu vou dar o dízimo de tudo. A Bíblia não diz se ele deu ou deixou de dar. Eu acho que ele não deu nada, querido. Só para mostrar que Deus não entra nessa conversa fiada. Vou colocar essa pedra por testemunho, vou derramar o óleo. Não tem óleo, não tem pedra, queridos. O que Deus busca é um coração quebrantado, um coração quebrado, um coração contrito. Isso é o que Deus busca. Mas, França, e aquilo que eu aprendi desde a minha infância, aquilo vai ficar para trás, queridos. Porque agora que nós chegamos à idade adulta, como Paulo, apóstolo, diz, agora que eu cheguei a ser a idade madura de homem, eu vou esquecer para trás as coisas de criança. Não sou mais menino. Aprendi. Não dá mais para continuar com uma vida de criança. Aprendi e vou prosseguir para frente, para o alvo.
para aquilo que o Senhor tem nos reservado. Que você também possa descobrir essas verdades. Que você possa cada dia mais descobrir essas verdades que o Senhor tem colocado em nossas vidas. E poder dizer, olha, até aqui eu fui passado para trás, até aqui eu aprendi de uma outra maneira. Mas agora não, agora eu estou começando a tirar as escamas dos olhos e estou vendo uma coisa de uma outra maneira. Porque Deus disse que nós seríamos perseguidos, humilhados e oprimidos por causa da sua palavra. Mas Ele não disse, vocês serão roubados. Então que você possa meditar nessa palavra, querido. E que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre nós. Que nós estejamos prontos para receber do Senhor essa bênção. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus.